Olá, pessoal do quarto ano. Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aulinha? Professora Ana Paula. Professora Maria Tereza. Hoje vamos trabalhar com medidas. Medida de massa, né, professora? Isso, nossa aula 53 fala sobre isso. Já vimos medidas de comprimento, já vimos medidas de capacidade. Hoje, medidas de massa. Começamos, então, com o seu material. Para essa aula não precisa de nada tão diferente. A princípio, só tem o material de escrita, o caderno e o lápis, borracha, apontador. Muito rapidinho lá, já organiza tudo para a gente começar. Prontinhos? Então, começamos relembrando a última aula, em que trabalhamos com diferentes ideias da adição e da subtração. Demos sequência na história ali da turma que vive no Vale das Sete Árvores, né? E o pessoal do Samuca, trabalhamos com aquelas distâncias dos locais onde eles moram lá no Vale Sete Árvores. A partir dessas distâncias, escritas em números decimais, fizemos alguns cálculos de adição e de subtração. E hoje, para trabalhar a medida de massa, para quem já estava com saudades dos nossos boborildos, vamos ter mais um probleminha boborildo hoje. Quem são os boborildos? São bichos cheios de problema? Cheio, muito problemáticos e que vivem se metendo em encrencas, não? Sempre. Vamos conhecer mais um dos seus problemas? Momofo. A doutora Pústula tinha outro cliente que costumava ir ao seu consultório com frequência. O momofo, um animal típico da família estofados. O problema de Momofo não eram as aventuras, eram as festas. Ele tremia só de pensar que nestas festas um convidado distraído poderia sentar-se nele. Alguns bichos da família dos estofados tinham esta desvantagem, podiam ser confundidos com sofás. Sua preocupação, além do vexame, eram as pernas que suportavam no máximo 86 quilogramas. Quando Momofo se casou com Poltronete, não queria nenhuma festa, mas sua noiva, super entusiasmada, insistiu tanto que ele acabou concordando. Fizeram uma festança e no meio da bagunça do salão, uma família que dançava distraída acabou justamente indo parar no seu colo. Sentaram-se todos de uma só vez. Um pai de 43 quilogramas, uma mãe de 29 quilogramas e os bebês gêmeos de 9 quilogramas cada um. Será que o noivo quebrou as canelas naquele dia tão importante? Você consegue pensar como o Momofo poderia resolver esse problema tão problemático? Coitadinho do Momofo. Ser confundido com sofá, hein? Não é fácil. E aí, como será que terminou essa festa de casamento aí do Momofo e da Poltronete? Para ele, acho que não foi muito vantajoso, não. Essa festa, né? O momento de festa. Exato, ele já não queria, né? Não sei, estou apreensiva aqui também. Vamos ver? Olha lá, será que ele quebrou as canelas nesse dia? Que tal se vocês tentarem descobrir isso aí e daqui a pouquinho a gente volta para ver se sim ou se não. Um tempinho lá para vocês.
aí, qual foi o palpite de vocês? Chegaram a um valor? Será que o Momofo quebrou as canelas no dia do casamento? Vamos conferir. Nós temos aqui então qual era a massa, né, de cada um dos personagens que sentaram lá no Momofo. O pai, a mãe, o bebê 1 e o bebê 2, a família inteira descansando na festa. Para fazer esse cálculo, nós vamos usar uma estratégia diferente. Bem, nós precisamos somar 43 com 29, mas ao invés de 29, nós vamos pensar no 30, um a mais. É uma dezena exata, né? Isso, estamos arredondando esses números. Ao invés do 9, podemos pensar No 10. no 10, um a mais também. Então já temos 2 a mais. E para o último, para o bebê 2, né, a massa do bebê 2 também, ao invés de 9 quilogramas, 10. um a mais novamente. Então estou marcando aqui 3 unidades a mais que nós utilizamos. Exatamente, que não existiam, mas que por estratégia nós incluímos aqui. Agora, ficou mais fácil fazer esse cálculo. 43 mais 30, bem, 43 mais 10, 53, mais 10, 63. mais 10, 73. 73, mais 10, 83. mais 10, 93. então, somando tudo aqui já deu 93. Mas não é o nosso resultado final. Não, lembram daquelas 3 unidades iniciais que nós adicionamos aqui? Então agora a gente precisa subtrair. Sim, 93 menos 3, 90. 90. 90 quilogramas foi o total que ficou de peso ali em cima do Momofo. Será que ele quebrou as canelas? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Olhem lá na tela. Nós também temos a outra opção de resolver pelo algoritmo usual. Então nós colocamos ali 43, mais 29, mais 9, mais 9, que é a massa corporal, então, dos 4 personagens. Então, fazendo a adição ali das unidades, 3 mais 9, mais 9, mais 9, é igual a 30. Então, subiram 3 dezenas. 3 dezenas mais 4, 7, mais 2, 9. 90 quilogramas. Então, havia 90 quilogramas no colo do Momofo. E as pernas dele só suportavam, no máximo, 86 quilogramas. portanto, sim, Momofo ficou em apuros. Vejam lá. O pobre Momofo quebrou as canelas e teve que passar a lua de mel de pernas pro ar. Judiação do Momofo em pleno casamento. Poxa vida. E a história continua. Somente 3 anos depois do ocorrido, Momofo voltou a aparecer em uma festa. Era um aniversário boborildo, um evento imperdível. Olha só quem estava presente nesse dia. Ni, Dagnólia, Dudimilo e Pocó. Conhecendo a massa de cada um, Momofo autorizou que apenas 2 deles subissem em seu colo ao mesmo tempo, na hora do parabéns. Vamos descobrir quem foi? Ni pesa 38 quilogramas, Dagnólia 49 quilogramas, Dudimilo 41 quilogramas e Pocó 50 quilogramas. Bom, então, apenas 2 deles, somando a massa dos 2, né, é que vai poder ir até o colo do Momofo sem que ele quebre as perninhas de novo. Isso. E, lembre-se, ele suporta no máximo 86 quilogramas. Vamos ver? Vamos tentar calcular? Bom, novamente a gente vai tentar usar aquela técnica do arredondamento. Então, ao somar a massa de Ni e de Dagnólia, podemos pensar em 38 kg mais 50 kg. Quanto daria isso, professora?
38 mais 50, 88. 88, pode-se começar pensando no 50 e aí ir adicionando, né? 60, 70, 80 e 8, ao somar as 38. Mas seriam 88 quilogramas se fosse 50 quilogramas, mas Dagnólia tem só 49 e nós acrescentamos. Portanto, agora precisamos Retirar. Ao invés de 88, será 87 quilogramas. E com relação à massa do Ni e do Dudmilo, 38 quilogramas mais 41 quilogramas. Vamos arredondar dessa vez para baixo. Se o Dudmilo tivesse 40 quilogramas, 40 mais 38, vamos somar? 50, 60, 70, mais 8, 78. 78. Lembra-se que nós tínhamos retirado 1 quilograma? Agora temos que acrescentar. Então, 79 quilogramas. se fôssemos combinar o peso, a massa do Ni com a do Pocó, 38 quilogramas mais 50 quilogramas. A do Pocó já é um número, uma dezena exata, né? 50 mais 38, 60, 70, 80 e 8. 88 quilogramas deu para fazer direto. Dagnólia e Dudmilo, poderíamos acrescentar 1 quilograma na massa da Dagnólia, então ao invés de 49, vamos arredondar para 50. E 50 mais 41? 60, 70, 80, 91 quilogramas. 91 quilogramas. Tínhamos acrescentado 1 no início, retirando agora? Menos 1, 90 quilogramas. 90 quilogramas. Qual era o limite mesmo que o momofo suportava ali no colo? No máximo 86 quilogramas. Então Ni e Dagnólia não podem. Já iam dar problema ali pro momofo. Ni e Pocó também não daria certo. Dagnólia e Dudmilo também não. Mas há uma possibilidade aqui, né? Ni e Dudmilo juntos têm a massa menor do que 86 quilogramas. Ainda faltou mais 2 combinações. Vejam, Dagnólia e Pocó, 50 mais 49, que dá 99 quilogramas. E Dudmilo e Pocó, 50 mais 41 quilogramas. 91 quilogramas. Portanto, a única possibilidade foi aquela anterior ali mesmo. Apenas Ni e Dudmilo acompanharam o parabéns junto com o momofo, pois ao todo a massa dos dois era menor que 86 quilogramas. Que problema é isso, hein? Ele tem que viver fazendo cálculos. Sim. Agora, a gente falou ali, professora, sobre massa, né? Que a massa dos dois não ia além dos 86 quilogramas. Nós, no dia a dia, costumamos usar o termo peso. É massa ou é peso? Vamos entender? Dá uma olhadinha lá na tela. Peso e massa são medidas que se relacionam. O peso varia conforme a força da gravidade. A massa não. Ah, o peso varia. Então, por exemplo, vamos imaginar que um astronauta aqui. Na Terra, seu peso poderia ser, por exemplo, de 90 quilogramas. Esse astronauta com 90 quilogramas na Terra teria o peso de 15 quilogramas na Lua. Porque o peso, a ideia, o conceito matemático do peso, ele depende da força da gravidade. Na Lua, a força da gravidade é menor, né? A gente vê as imagens dos astronautas flutuando. Então, o peso é menor. Eu gostaria de me pesar na Lua. Eu também. Usamos essa palavra no nosso dia a dia, mas na verdade estamos nos referindo ao conceito de massa, a nossa massa corporal que não muda de um lugar para o outro, né? Então é isso que medimos quando subimos na balança na realidade. Vejam lá. Ao subirmos em uma balança, obtemos a medida da nossa massa corporal. Falamos peso, mas temos que entender que na verdade a medida é de massa. Joia?
como toda medida, é preciso haver uma unidade padrão, né, para a gente conseguir estabelecer uma comunicação aí correta sobre as medidas. A unidade padrão para a medida de massa qual é, professora? O quilograma. Quilograma, que usa o símbolo Kg, com as letras K e G. Lembram-se das aulas anteriores, onde a gente estudou a questão de um inteiro dividido em 10, 100 e 1000 partes? Também nas medidas isso acontece. Se partíssemos do grama, que é uma medida bem levinha, né, professora? 1 grama. Sim. 1 grama, muito levinho. E ainda assim, dividíssemos essa massa do grama em 1000 partes, nós teríamos cada parte como chamada de miligrama. Miligrama, que é outra medida conhecida aí nossa do dia a dia, o miligrama. Além disso, poderíamos não dividir em partes, mas aumentar. Se aumentássemos 1000 vezes a massa do grama, teríamos então o quilograma. O quilograma. Olha lá na tela. Então, as medidas que encontramos mais comumente aí no dia a dia são o grama, o miligrama e o quilograma. Joia? Agora vocês têm uma tarefa. Já começa anotando lá a data, o conteúdo de hoje, né? E separa ali em 3 colunas. Uma para o quilograma, a outra para grama e terceira para miligrama. E então você vai buscar aí na sua casa produtos na cozinha, na área de serviço. Até mesmo no banheiro, né? A pasta de dente. Até mesmo, isso mesmo. A professora já deu uma dica. Que sejam, que na embalagem conste ali se a sua massa ali é em grama, em quilograma ou é em miligrama. E aí, anota ali para nós. Em quilograma, o que foi que você achou? Em grama e em miligrama. Dá uma olhadinha lá, vamos buscar em casa um tempinho para vocês. Prontinhos? Conseguiram encontrar muitos produtos, será? Com certeza. Há vários produtos, hein? Que a gente pode relacionar com a medida de massa, que é ela que vem no rótulo, na embalagem. Bem, então, vamos lá. Vamos ver algumas... Vejam, a batata aqui, ó. Alguns objetos, alguns produtos, e nós vamos tentar deduzir. Aí, qual dessas medidas? O grama dividido em 1000 partes, o miligrama, ou 1000 vezes o grama?
né, que a gente chama de quilogramas. Qual dessas medidas será que seria mais adequada para medir cada um daqueles itens que estão ali na tela? Vejam, um saco de batatas. Um saco de batatas, será que habitualmente ele é medido em miligramas? Não, ele é bem pesadinho, né? É muito pesado. Miligramas é para coisas bem leves, né? Outra coisa que eles podem ter encontrado em casa, professora, é remédio, né? Que, em geral, os comprimidos, por exemplo, são em miligramas, né? Comprimido de alguém em casa. Então, o saco de batatas, que é o mais pesado... Quilograma. Quilograma. E o chocolate? Chocolate não é tão pesado assim. É meio leve, né? Mas também não é tão leve quanto um grãozinho de areia, um comprimido. Então, em gramas, a embalagem dos chocolates vai aparecer lá a sua massa em gramas. Uma máquina de lavar, Super pesada. certamente quilograma. E O remédio. o remédio em Miligrama. miligramas. Quanto mais pesado nesses objetos habituais, né, do nosso dia a dia, quilograma. Porque existem também medidas, né, para massas ainda maiores, por exemplo, a tonelada. Mas essas medidas a gente não vai estudar ainda hoje. Hoje serão só essas do dia a dia. Agora você vai fazer uma estimativa. Você vai tentar dar um palpite aí. Qual será a massa de uma bola de futebol, um sabonete e um alfinete? Tem as opções ali. Será que uma bola de futebol vai pesar, né, como a gente fala habitualmente, mas será que a massa dela será mais próxima de 10 quilogramas, de meio quilograma ou de 100 miligramas? E um sabonete? E um alfinete? Qual daquelas opções? Um tempinho para vocês pensarem e fazerem suas estimativas. Já voltamos. Então, pessoal, qual foi o palpite de vocês? Vamos conferir? Então, para a bola de futebol, qual a massa da bola de futebol? 10 quilogramas, meio quilograma ou 100 miligramas? Vamos ver? Meio quilograma. Muito bem. Metade de 1 quilograma, né? Olha. E o sabonete? Será que a massa do sabonete é 12 gramas, 120 gramas ou 1,2 gramas? Vamos ver? 120 gramas. E do alfinete, qual opção vocês marcaram? Veja que o alfinete ele é bem levezinho, né? Se a gente pega apenas um assim, então qual será a massa de um alfinete? Vamos ver? 2 miligramas. Realmente, 1 miligrama é usado para objetos bem leves, né? Como é o caso do alfinete. Bom, nós também vamos fazer algumas estimativas aqui na prática agora, né, professora? Sim, temos aqui já alguns objetos, alguns alimentos, né? Isso aí, precisamos da ajuda de vocês. O primeiro desafio lá é saber se é o pão ou é o leite em pó aqui, né, professora? Isso. Qual deles é que tem a maior massa ou o maior peso, como costumamos dizer?
E agora? Vamos fazer uma estimativa? Vamos dar um palpite? Eu acho que é o pão. Por quê? Ah, ele tá mais alto aqui, né? Acho que tá mais pesadinho. E a gente pode tentar pegar para comparar, né, professora? Eu não sei, eu tô na dúvida, hein? Realmente o pão tem um volume maior, mas vamos tirar a dúvida. Vamos olhar mais de perto? Vamos sim. Então vamos comparar aqui. Primeiro, o leite em pó. O leite em pó está dando aqui 500 gramas. Temos 500 gramas de leite em pó. Essa é a massa. Vamos ver o pão. Ah, o pão vai ter mais. Nosso palpite é que ele vai ter mais. Vamos ver. Ixi, 500 gramas também. Ué, tem exatamente a mesma massa. Ok, então nosso palpite não deu certo. Não deu. Nós pensávamos que o pão, por ter Um volume maior, né? Mais alto, ocupa mais espaço, digamos assim, que a massa dele fosse maior do que a massa dessa quantidade de leite em pó, mas não, é a mesma. Então, 500 gramas para o pão e 500 gramas para o leite em pó. Mais uma comparação. O que pesa mais? Qual tem a maior massa? Nós temos aqui um pouco de pipoca e vamos comparar com essa farinha de aveia. Eu adoro mingau de aveia. E eu gosto da pipoca. Eu adoro pipoca também. Qual deles será que tem a maior massa? Qual deles será que pesa mais? Qual é o seu palpite? Qual será o nosso palpite, professora? Eu acho que é a pipoca, né? Parece que é pipoca. Eu também vou de pipoca. Eu acho que é ela que tem a maior massa. Vamos ver mais de perto? Então vamos verificar aí. Primeiro, vamos ver a massa da pipoca. 50 gramas de pipoca. E agora, a farinha de aveia. 50 gramas também. Puxa! Vamos conferir lá. Realmente, o nosso palpite mais uma vez furou, professora. É mesmo, eles têm então a mesma massa, 50 gramas. Exatamente, embora a pipoca pareça ter mais, né, pelo fato de ter mais, nos deu a impressão de que seria mais pesada. Bem, agora vamos colocar aqui as indicações das medidas que obtivemos. 50 gramas para a farinha de aveia. E 50 para a pipoca. A mesma. A nossa próxima comparação, vejam lá na tela, será entre o arroz e uma outra farinha, a farinha de milho. Puxa, agora eu vou dar o palpite de que realmente tem a mesma massa. Então, no mesmo potinho, os potinhos são iguais. São idênticos, tanto um quanto o outro está cheio, né? Qual é o seu palpite? Será que eles têm a mesma massa? Ou será que um tem mais do que o outro? Será que um pesa mais do que o outro? Vamos ver mais de perto? Então vamos comparar a massa daquela quantidade de arroz e de farinha. Para não interferir no nosso resultado, nós colocamos o conteúdo que estava em potinhos de vidro nesses saquinhos. Então vamos ver primeiro o arroz. Qual será a massa dessa quantidade de arroz? 175 gramas. E agora da farinha de milho. 94 gramas. Ok, então, puxa, nossas estimativas hoje, professora. Não acertamos nada. Achamos que por ocupar o mesmo espaço ali, né, preencheram potinhos de mesmo tamanho, o arroz e a... Cadê? A farinha de milho. A farinha de milho teriam também a mesma massa, mas não. Olha lá na tela. A mesma quantidade ali de arroz e farinha de milho
Para o arroz, a massa era de 175 gramas e a farinha de milho era mais leve. 94 gramas. Muito bem. Além dessas medidas, então já vimos que o miligrama é usado para medidas bem pequenas, né? De massa, coisas bem leves. O grama, medidas um pouquinho mais pesadas. E o quilograma, que é a unidade padrão de massa, né? Que é mais usado aí no nosso dia a dia. Agora, além dessas, você sabia que também existem outras medidas? Dá uma olhadinha lá. Existem outras unidades de medida de massa que ainda hoje são utilizadas em alguns países. O grão, aproximadamente 65 miligramas, a onça, aproximadamente 0,03 gramas, a libra, aproximadamente 500 gramas, o quilate, aproximadamente 0,2 gramas. Existem muitas medidas aí e justamente por isso é que precisa se estabelecer um padrão, né, professora? Mas em alguns lugares ainda é muito habitual utilizar outras medidas para além dessas, inclusive, né? Isso. E outra pessoa que resolveu usar essas medidas foi o Pocó. Desafio. Brincando com as unidades de medida, Pocó quer saber qual sua massa em libras. Vamos ajudá-lo? Então o Pocó tem 50 quilogramas e ele ficou curioso para saber qual seria a sua massa se não fosse medida em quilogramas, mas sim em libras, que é uma dessas outras unidades aí de medida diferente. Dá uma olhadinha lá. Sabemos que uma libra equivale a aproximadamente 500 gramas. Ou ainda metade de 1 quilograma. Não é? Portanto, a cada 2 libras nós teríamos o equivalente a 1 quilograma. Vamos pensar lá na tela, veja. Quantas vezes nós podemos obter 500 gramas nos 50 quilogramas do Pocó? É esse o cálculo que temos que fazer para descobrir qual é a sua massa em libras. Bem, estão representadas ali na tela uma imagem com que seriam os 50 quilogramas do Pocó, separado. 1 quilograma mais um, no total ali temos 50. A cada quilograma dele, nós vamos corresponder 2 libras. Quantas vezes a gente consegue 2 libras aí nesse total, nessa massa do Pocó? 2 libras, então, mais 2, mais 2, mais 2, e assim sucessivamente em todos os 50 quilogramas do Pocó. Ao todo, quantas vezes nós temos o 2 ali dentro dos 50? Vejam lá, 100 vezes. Para cada 1 quilograma do Pocó correspondem 2 libras. Então, 50 vezes 2 libras. 100 vezes nós conseguimos ali o 2. Portanto, Pocó descobriu que sua massa, que em quilogramas é 50, em libras é 100. eu acho que eu prefiro minha massa em quilogramas, então. Nesse caso, sim. Em quilogramas, e se fosse o peso, na Lua. Para ser mais baixo. Bem, Outros agora, problemas, mesmas ideias. vocês já repararam que, de repente, em todo elevador, né, quem já reparou que existem plaquinhas com o limite da capacidade? Capacidade, no caso, a massa, qual é o máximo que o elevador, assim como o momofo, consegue carregar. Não é? Então, vejam essa plaquinha lá em um dos elevadores aí. Em um elevador, há o seguinte aviso a respeito de sua capacidade máxima. A capacidade máxima é de até 15 pessoas e a carga máxima de 1.125 quilogramas. Então, ela é dada de 2 maneiras diferentes. No máximo 15 pessoas ou no máximo 1.125 quilogramas. Mas o limite é o mesmo, né?
a massa dessas 15 pessoas deve corresponder a esses 1.125 quilogramas. Portanto, a previsão é de que cada uma dessas 15 pessoas pesasse aí, né, ou tivesse a massa de quanto? Qual deveria ser o peso aí, ou a massa de cada uma dessas 15 pessoas? Vamos pensar junto? Para transportar 15 pessoas e atingir o total de 1.125 quilogramas, qual deveria ser, em média, a massa de cada pessoa? Bom, nós vamos ter que distribuir aí, né, essa capacidade total de 1.125 quilogramas, igualmente, a princípio, né, embora as pessoas não necessariamente tenham a mesma massa, mas para essa ideia do elevador, essa é a previsão. Então, dividir igualmente em 15 pessoas. Vamos fazer essa divisão? Olha lá. Então, relembrando a nossa pergunta, para transportar 15 pessoas e atingir o total de 1.125 quilogramas, qual deveria ser, em média, a massa de cada pessoa? Então, vejam só, nós representamos aqui com 15 bonequinhos, então, as pessoas que é a capacidade máxima desse elevador. E já que nós utilizamos a estimativa, né, para ver a massa dos produtos, nós também vamos utilizar a estimativa aqui, então, para podermos descobrir aproximadamente qual a massa corporal para cada pessoa que vai estar nesse elevador. Para que o total seja de 1.125 quilogramas. Essa prática que vamos fazer estimando equivale aqui à resolução da divisão, então, dos 1.125 quilogramas em 15 partes, que são as 15 pessoas, né? Vamos estimar, então, uma massa para cada uma dessas pessoas? Que tal começarmos com 50 quilogramas? É uma boa. Vamos imaginar, então, vamos estimar que cada pessoa tivesse a massa de 50 quilogramas. A professora Maria Tereza vai representar ali. 50 mais 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, tem outra caneta aqui, professora, 550, obrigada. 600, 650, 700, 750. Então, nós estimamos ali que cada uma dessas 15 pessoas poderia ter 50 quilogramas. Fazendo isso, nós vimos que ao todo chegaríamos a 750 quilogramas. E quantos quilogramas nós queremos chegar? 1.125. Vejam aqui no algoritmo como é que vai ficando essa ideia. Então, a nossa estimativa, o nosso palpite foi 50 quilogramas para cada uma das 15 pessoas. Fazendo isso, totalizamos ali 750 quilogramas. Tínhamos 1.125 para distribuir. Vamos ver quantos ainda restam? Vamos. Então, subtraindo aqui, 5 menos 0, 5. 2 dezenas, não dá para tirar 5 dezenas. Então, vamos reorganizar aqui. Essa centena não vai mais existir, porque nós distribuímos essa uma centena em 10 dezenas. 12 dezenas menos 5 dezenas. 7. 7. E aqui nós temos uma unidade de milhar, né? Nenhuma centena. Temos ali o 10 menos 7. Restam ainda 375 quilogramas para distribuirmos igualmente entre as 15 pessoas. Isso. Vamos dar outro palpite? Vamos. Então, a massa delas é maior do que 50 quilogramas, né? Que tal se colocássemos agora mais 20 quilogramas para cada uma? Isso. Então, vamos distribuir. Mais 20.
Mais 20, 40. Vamos contando quantos quilogramas, aí já vamos conseguindo a mais. 20 para a primeira pessoa, mais 20, 40, mais 20, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 quilogramas. Aqui nós entendemos que para além daqueles 50 quilogramas iniciais que estimamos, talvez elas tenham ainda mais 20, né? Então 20 quilogramas a mais para cada pessoa, além daqueles 50, chegamos ali a um total de 300 quilogramas. Puxa, quase acertamos, hein? Precisávamos chegar a 375. Então, distribuímos ali mais 300 quilogramas. Portanto, daqueles 375 que faltavam, agora, vamos ver quantos restam? 5 menos 0, 5. 7 menos 0, 7. 3 menos 3, 0. Então, sobraram 75 quilogramas para distribuirmos igualmente entre as 15 pessoas. E agora? Mais um palpite, né? Qual será? Será o nosso palpite? 5, talvez? Isso. 5, mais 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 e certinho os 75 que precisávamos. Portanto, já tínhamos iniciado distribuindo 50 quilogramas para cada pessoa, vimos que não foi suficiente, mais 20 quilogramas, faltou um pouquinho, e agora mais 5. Mais 5 quilogramas para cada uma, chegamos ao todo nesses 75 últimos que restaram. Portanto, qual é a previsão aí, né, a massa em média que cada uma dessas 15 pessoas que entrarem aí no elevador deveriam ter no máximo? Vamos ver? 50 mais 20, 70, mais 5... 75. Foram os nossos palpites. 50 mais 20 mais 5. 75. Joia? Olhem lá na tela. Então, poderia ser feito também por um outro algoritmo convencional, mas de um modo ou de outro, em média, a medida de massa de cada pessoa deverá ser de 75 quilogramas. Isso para que se atinja aí o máximo, né? A capacidade máxima desse elevador, que era de 1.125 quilogramas. Um elevador bem grande, né, professora? Isso. Muito bem. Então, o que aprendemos hoje? Que a balança é um instrumento de medida para a massa que pode ser medida em quilograma, grama ou miligrama. Isso. E aprendemos também que o controle aí do peso, da massa corporal é muito importante, inclusive para o momofo. Joia? Então, por hoje era isso. Cuidem-se. Fiquem bem e até a nossa próxima aula. Até a próxima. Tchau, tchau.